Tradição, memória e arquitetura. Os novos rumos do mercado municipal têm uma matéria especial. E no Papo Gerais desta semana, Celso Machado entrevista Walter Nomen Coelho, engenheiro e responsável pela elaboração do projeto que implantou o curso de agronomia na Universidade Federal de Uberlândia. Mais história, memória e cultura de nossa cidade. Não saia daí, o Uberlândia de ontem sempre está só começando. Ele foi o primeiro entreposto comercial da cidade. O mercado municipal, que completa 70 anos em 2014, passa por uma reforma e ganha uma comissão de identidade. A nossa equipe foi até o mercado para entender as propostas da comissão, as necessidades dos comerciantes e dos cidadãos. Veja a seguir. Essa comissão ela foi criada já há alguns meses com o intuito de discutir situações que possam revitalizar o nosso mercado municipal, que é um bem patrimonial tombado. Então ela tem se reunido com o apoio de algumas pessoas, órgãos e entidades, inclusive do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais, no sentido de nós fazermos aqui alguma coisa que possa assegurar um futuro duradouro e um futuro muito bom, promissor para o mercado. Acho a Comissão de Identidade um instrumento super importante nesse sentido, da gente conseguir colocar o mercado à altura do espaço que ele pode ocupar dentro do ambiente da cidade, né? Já são quase 70 anos de diferentes cores e detalhes. Na reforma do ano de 2008, foram descobertos na fachada do prédio painéis da década de 50, do artista plástico Geraldo Queiroz. Em 2013, o mercado ganhou mais uma reforma. Porém, a comissão acredita que as mudanças ainda não são suficientes para a preservação da identidade do espaço. Desde o ano passado, a gente vem discutindo, juntamente com os lojistas, a necessidade de reformas no mercado municipal. E felizmente esse ano nós tivemos a felicidade de iniciar esse trabalho. Nós começamos a reforma através da administração, pela troca do telhado, a parte elétrica, que já era bem defasada, e também fomos contemplados com a pintura de toda a parte interna e externa do mercado. Bom, dizer que essa reforma foi ruim não seria verdadeiro. Ela foi boa, ela trouxe algo de novo, algo melhor para a nossa comunidade e para essas instalações que estão aqui. Mas apenas ela não houve aqui o que deveria ser feito, que é uma restauração. É um bem tombado, ele precisa ser restaurado, ele precisa ele tem alguns comprometimentos, não só com as funções que ele tem hoje, mas com a história. Ele é um bem patrimonial, ele é um bem histórico. Ele precisa que alguém seja responsável técnico por isso, seja legalmente habilitado na forma da lei. Nesse caso aqui nós não tivemos, por incrível que pareça, embora a lei já diga que tem que ter, não tinha um arquiteto. Não tinha um arquiteto, ainda mais um arquiteto que fosse especializado em restauro. Quer dizer, algo ainda mais necessário e primordial. Então, isso é que nós não desejamos. Nós desejamos que as próximas interferências, nós não podemos mudar o passado, mas nós podemos mudar o futuro baseado nas ações que tivermos no presente. Nós temos pessoas que estão há 50 anos no mercado municipal aqui, fazendo ainda processos assim que eram considerados hoje já que são superados. Nós temos aqui a banca do Seu Bebê aqui, por exemplo, que o pessoal até hoje seleciona o feijão. Então você tem um feijão extremamente selecionado, catado. Então quer dizer que essas características, elas se preservam no mercado já há 40 anos. E assim, as pessoas vêm por esse serviço que é oferecido. Tem 25 anos que eu estou aqui no salão. Eu tenho um salão aqui no mercado.
Mas tem uns fregueses que é antigo mesmo aqui, sabe? Desde da época do outro barbeiro, sabe? Continuar no salão. Aqui tinha o professor Leles, que já morreu, tinha o senhor Dilon Custódio Pereira, morreu com 103 anos, sempre foi freguês aqui do salão. Fazem mais de 20 anos que eu venho aqui. E tem outra coisa, eu não venho só para cortar o cabelo, não, eu venho aqui todo dia. O custo é tomar o café lá em casa para eu descer para cá. Aqui é ponto de amigos, né? É tradicional, inclusive. A gente sempre se encontra com o pessoal aqui, então é uma beleza, né? É bacana, né? Porque o salão aqui eu acho que é um dos mais antigos de Uberlândia, no local, né? Porque tinha o Salão Mineiro Afonso Pena, que era antigo também, né? Não tem mais. Agora esse aqui é de 1944 que tem o salão. Esse quando inaugurou pelo Vasconcelos, né? Vasconcelos Costa tem esse salão aqui, então é tradicional mesmo. Muitos são os comerciantes tradicionais do mercado. Alguns deles estão ali há mais de 40 anos, como era o caso do Açougue Martins, que em 2013 fechou as portas por normas da vigilância sanitária. Aquilo ali foi problema da vigilância sanitária, né? Chegou lá e viu que não estava de acordo, né? E o Edmundo, no caso, que estava aqui há muitos anos, ele tinha fazer uma linguiça aí que era famosa, né? Todo mundo vinha para comprar essa linguiça dele. E aí, exigir muito, trocar balança, aquela coisa toda, né? E aí, resolveram fechar. Diz o outro açougueiro, o Isídio, que na época ela falou que podia jogar aquilo tudo no lixo. A menina da vigilância, né? Aí ele ficou chateado com aquilo, não tinha condições de trocar aquilo ali, né? Não podia mais fazer linguiça, fecharam também. Eu também achei exagerada a coisa, inclusive a pessoa que disse para ele que ele podia jogar aquilo tudo fora não foi muito delicada não, né? Eu acho que foi meio mal criada. A gente pode fazer as coisas sem ofender os outros, né? E o Adimon, eu acho que ele ficou muito ofendido com aquilo, sabe? Eu acho que ele ficou mais... Ele resolveu fechar mais por causa das palavras que disseram para ele, né? Passava o corga aqui na porta do correio aí, ó. Tinha um corga, nós brincávamos aí no correio aí. Era corga há muitos anos, passava mesmo. Antigamente isso aqui tinha uma ponte aqui na porta dessa igreja aqui, uma ponte. Isso aqui progrediu muito. A época do Tubal Vilela que começou a canalizar aí, né? E progrediu desse jeito. Ninguém acredita falar, né? A gente conversou com ele rapidamente, mas ele estava muito descrente com relação a essas potencialidades. Eu acho que muitos dos comerciantes que desistiram ao longo desses últimos anos, o motivo principal foi essa desesperança de que o mercado possa, de fato, ocupar o seu papel. Sei lá, não entendo esse negócio de vigilância sanitária, mas eu achei que... Eu senti a saída dele aqui. Realmente senti. Seguido a gente pergunta pelos açougueiros, né? O povo mais antigo sempre comprou, né? Pergunta e, infelizmente, né? Você vê, aqui tinha que ter açougue, que é uma coisa antiga, né? E acabou. Na verdade, a gente entendeu que o abastecimento de carnes, ele nessa região, ele é suficiente. Então, e como nós não temos um espaço hoje para comércio de carne que ajuste às demandas e às exigências do novo Código de Saúde, mas só existia um também comerciante, os outros já tinham saído. Então existia este, e este ele permaneceria, né? Ele permaneceria. Então não fomos nós que rescindimos o termo com ele. Houve uma ação da vigilância sanitária e ele preferiu não permanecer porque ele percebeu que no espaço que estava cedido a ele não conseguiria ajustar as normas para transformação. Os cômodos, eles têm uma estrutura física que nem sempre comportam determinados serviços
que se propõem a serem colocados dentro daquele espaço. Então, assim, a comissão hoje ela tem uma responsabilidade de avaliar o que aquele cômodo comporta. De repente você disponibiliza aquele cômodo para um açougue, mas a estrutura física dele não comporta no que diz respeito à questão da vigilância sanitária, a questão realmente da salubridade. Então, todos esses aspectos têm que ser levados em conta para fazer uma adequação correta, né, para que esse espaço seja utilizado da melhor forma possível, sempre pensando na questão da identidade do mercado municipal. É possível se montar um açougue dentro de uma instalação como essa, atendida à legislação sanitária. Ele talvez não tenha 40 anos, aquele mesmo açougue, mas ele vai vender carne como há 40 anos. Ele vai vender linguiça como linguiças que são feitas há 40 anos. O nosso queijo mineiro, ele é feito como é feito há centenas de anos. Ele é feito como já era feito, muito parecido, o queijo lá da Serra da Estrela, em Portugal. Quer dizer, e são feitos por outras pessoas. Nós hoje estamos aqui substituindo outras pessoas, mas a cultura, a nossa cultura, ela é fluida, ela vai embora, ela vai seguir. E é isso que nós queremos, criar um ambiente adequado para que a nossa cultura vá. Se tiver aqui outro açougue, outra prestação de serviço, nós precisamos dinamizar aqui o nosso espaço. Essa reforma ela está também apresentando outros locais que vão ser licitados para novas ocupações. Então nós estamos definindo a atividade que vai ser ocupada nestes locais, vamos adequar esses locais a esta definição e vamos abrir o certame, que é a concorrência pública, conforme a lei determina. Mais do que perdermos esta ou aquela loja, né, porque já várias foram perdidas, né, e nós temos várias lojas abertas, então é consenso, tanto da parte dos permissionários quanto da parte do poder público, que é urgente ser feita uma nova licitação e ocupar as lojas que estão ociosas, vagas, né, fechadas. Mas ocupar com o quê? Essa é a questão, né? Daquilo que foi perdido, é importante resgatar? Seria bonito ter uma floricultura, uma revistaria, um sapateiro tradicional, né, batendo ali na bigorna, como já houve, né, um engraxate, dar uma cor local, um engraxate que seja um tipo, né, uma pessoa que tenha a memória da cidade, que seja um ponto de encontro das pessoas. A ideia é essa, né? Eu sou arquiteto, tenho a minha formação, represento o conselho, nesse caso da comissão, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado, mas antes de tudo eu sou um cidadão e muito orgulhosamente mineiro também, né? Então, quer dizer, nós temos esse patrimônio imaterial que precisa ser preservado, mas esse patrimônio imaterial precisa e necessita, antes de tudo, do espaço também. A arquitetura, ela nada mais é do que a constituição de espaços organizados para a vivência dos seres humanos. E até para produzir, comercializar, viver, fazer as coisas acontecer, fazer as manifestações culturais. Ela veste a vida humana. Então, o espaço está muito associado com o produto ou o serviço que é feito lá nesse ambiente. E nós precisamos disso. Isso é a nossa alma, é o registro da nossa vida. Olá, este nosso Papo Gerais de hoje é com um berlandense muito ilustre que não nasceu na nossa cidade, mas que tem uma história muito bonita ligada a ela. Conosco aqui o professor Walter Nomen Coelho dos Santos. Professor, conta para nós essa história tão curiosa da sua infância e da sua adolescência. Eu nasci aqui em Araporã. Curiosamente, a minha carteira de identidade é de Araporã, mas quando lá ainda não era cidade, era um distrito de Tupaciguara. E até o nome é curioso, porque o homem do cartório lá era meu padrinho, até foi meu padrinho, e meu pai queria que fosse Walter Homem.
e ele acabou nos rabiscos dele. O H, ele pegou a perninha de baixo, ficou um N, então ficou Walter Nome, com um agravante, com um circunflexo O. Então eu aprendi a ler em Araporã e tive o privilégio de ter uma mãe que, mesmo analfabeta, dedicou toda a sua vida à minha formação. E ela estabeleceu como projeto de vida que me formaria. Aprendi a ler em Araporã, terminou o que se podia aprender lá, abriu um curso primário em Centralina, e eu fui da primeira turma do primário de Centralina. Uma curiosidade, naquela época, os programas de, mesmo primário, tinham paraninfos. E eu tive o privilégio de ser muito influenciado por um discurso feito por esse paraninfo nosso na praça em Centralina. O cidadão chamava-se Mário Palmério. E aquilo, então, impactou muito a mim. É quando eu defendo em toda a minha vida a importância de você reconhecer o seu papel como exemplo. Mesmo você não tendo consciência, Celso, você, por exemplo, que é um símbolo da comunicação, você mais do que os outros está na visibilidade total. Mas você é observado o tempo inteiro. E as pessoas, às vezes, vão optar por serem um comunicador porque veem em você um exemplo que eles gostariam de seguir. Eu acho que uma das coisas que hoje o mundo está sofrendo é exatamente pela escassez do bem mais essencial para toda a sociedade, que é o líder. O mundo vive uma crise como nunca de falta de liderança. Então nós não temos quem apresentar para o jovem como referência. As referências hoje são em outras áreas, mas naquela área que é a mais nobre de toda, que é a da condução da sociedade, que é a da política, nós não temos líderes. E às vezes as lideranças também são efêmeras, né? Atualmente. Né? Atualmente. Eu sempre comento a questão da minha infância do professor, que a gente chamava de mestre. Mestre. Por quê? Né? Aonde a gente encontrava era uma referência. Você estava na rua e falava, nossa, o professor, a gente observava a conduta dele. Né? O professor Vadica era mais importante que o prefeito de Uberlândia, o diretor do museu, era uma referência. Andava de terno o tempo todo. Né? Mas aí então Centralina terminou o primário, não tinha mais o que estudar. Mais uma vez Deus agindo na minha vida. Abre a primeira turma de ginásio em Itumbiara. Minha mãe muda para Itumbiara. Faço ginásio em Itumbiara. Termina, não tem mais o que estudar em Itumbiara. Cidade mais próxima, onde é que tinha científico? Uberlândia. Vim para Uberlândia. Fiz colégio estadual. Naquela época, Celso, se vale a pena a gente comentar sobre isso, o quanto que a qualidade do ensino era extraordinária. Você está falando com um homem que nunca pagou um centavo para estudar. Do primário ao pós-graduação. Não paguei nada. Fiz tudo em escola pública. E fiz um curso científico em Uberlândia e tive o privilégio de ter professores da melhor qualidade, que você os conheceu, eram referência na cidade, como exemplo de vida, como exemplo de cidadão, né? Como exemplo de família. Então eles nos transmitiam não só os conhecimentos ali, mas nos transmitiam o ensinamento de como viver, de ser um cidadão de bem. E tive o privilégio de ter um professor que era engenheiro, Oswaldo Crozara, e que achava que eu devia me dedicar a Ele achava que eu era um bom aluno, que eu era privilegiado, então falou, você tem que ir para a melhor escola de engenharia do Brasil. Você tem que ir para Ouro Preto. Eu não tinha a menor ideia, era um jovem de 17 anos. Mas o curso científico de Uberlândia era tão bom que eu fui o único que passou no vestibular de Ouro Preto sem ter feito cursinho de 1 ano. 180 vagas. Que qualidade que era o ensino daqui. 180 vagas. Passamos 18 no primeiro concurso. Fez a segunda chamada, passaram mais 7. Naquela época, privilegiava a qualidade. Então, nós iniciamos 25 estudantes de engenharia em Ouro Preto, formamos 11. Mas lá eu tive, inclusive, essa vantagem de estar nas melhores escolas. Já saí de lá empregado. Naquela época, você ia sair empregado. E, mais uma vez, eu tive a felicidade de estar abrindo, naquela época, o Banco de Desenvolvimento de Minas. E um dos meus professores do último ano, que ensinou a área de economia, fiquei fascinado com aquilo e descobri que era aquilo que eu queria. E ele então me deu a oportunidade, eu fui para o Banco de Desenvolvimento. Mais uma vez, abriu pela primeira vez em Minas um curso de pós-graduação em Engenharia Econômica. Estava eu na primeira turma do Engenharia Econômica, da Universidade Católica. Que depois, do segundo semestre, eu já era professor desse curso, que se transformou na Fundação Dom Cabral.
hoje uma referência internacional entre as 10 melhores do mundo. E você está falando com quem teve o privilégio de ser do primeiro conselho curador e fui o orador oficial da instalação da Fundação Dom Cabral, uma das coisas das quais eu mais me orgulho. Então a vida foi assim, foi caminhando, eu acho que pelas orações da Dona Elvira, sabe? Foi tudo... Que fé forte, hein? Realmente, né? E as coisas foram caminhando. E a história fica muito bonita porque era final do governo Israel Pinheiro e criou-se a Fundação João Pinheiro. E eu fui para a Fundação João Pinheiro e fui dos primeiros diretores superintendentes da Fundação. Lá no Banco de Desenvolvimento, eu cheguei a chefiar o controle das aplicações do banco. E nos inquietava muito o fato de que muitas vezes o banco emprestava dinheiro para a empresa, Celso, em vez dela melhorar, ela piorava. Você tinha uma vida ótima, pegava um empréstimo no banco, de repente ele estava em dificuldade. Hoje eu interpreto isso de uma maneira extraordinariamente simples. Aquilo então nos perturbava. E na Fundação eu resolvi fazer uma pesquisa inédita no mundo. Por que as empresas morrem? Você deve estar ao par que, segundo as estatísticas do Sebrae, por exemplo, quase 50% das empresas vão morrer até o 5º ano. O IBGE diz que de cada 3, 2 vão morrer também. Nas empresas familiares, que nós estamos aqui mais acostumados, e 90% das empresas brasileiras são familiares, apenas 30% passa para a 2ª geração e só 5% passa para a terceira. Então aquilo me incomodava. Por que a empresa morre? Vamos pesquisar isso? Olha como é que a história é bonita. Eu consegui sensibilizar o presidente da CEMIG, Luiz Cláudio Almeida Magalhães. Falei, Luiz, você está com um problema de excesso de energia elétrica. Tinha excesso de energia, nós não tínhamos mercado. Eu falei, olha, se nós recuperarmos as empresas que estão paradas, você vai ter uma demanda maior. E ele comprou 22 Fusca zero, brancos, 22 Volkswagen zero. E eu coloquei em cada carro desses 2 estudantes, um de engenharia e um de economia ou administração. Rodamos o estado inteiro, Celso. Rua por rua, casa por casa, área rural e área urbana. O estado inteiro. E cadastramos tudo quanto era empresa que estava parada. E tentando entrevistar para poder identificar a causa da paralisação. Não deu outra. Deu aquilo que nós supunhamos lá no Banco de Desenvolvimento. O problema era gerencial. Ora, se a causa da mortalidade era gerencial, nós tínhamos que criar um programa para combater a causa. Criei, então, na Fundação Rio Pinheiro, o Centro de Assistência Gerencial de Minas Gerais. E olha que coisa boa, inicia o governo Rondon Pacheco. Aí, então, a coisa... Você imagina, com um estadista da dimensão do Rondon, à frente do projeto, à frente do governo, o apoio que ele nos deu na Fundação foi uma coisa incalculável. Então, o programa deslanchou com uma beleza tão bonito que eles nos levaram para contar isso no Rio de Janeiro, num congresso lá no BNDES, para falar o que estava sendo feito em prol da recuperação e do apoio às empresas mineiras. Olha, mais uma vez, que coisa fantástica. Já nos seguraram para no dia seguinte nós estávamos fazendo o Estatuto do Sebrae. E o seu amigo aqui participou da redação do Estatuto do Sebrae. Por que o Sebrae chamava Sebrae? Com C. Centro Brasileiro de Assistência Gerencial à Pequena e Média Empresa. Como é que era o de Minas? Que ano isso? Centro de Assistência Gerencial de Minas Gerais. Levamos até o nome. Mas eu não sabia que daí a pouco eu estava me levando para ser o presidente do Sebrae Nacional. Aí fui para lá e foi essa experiência fantástica, né? Mas eu queria voltar um pouquinho nesse negócio do governo Rondon. Quando nós falamos que a crise do mundo é de líder, está ali uma referência. Você acompanhou a trajetória do Rondon desde a política estudantil dele, participação na política estudantil, até ser um homem mais forte durante o período revolucionário, porque ele escolheu todos os governadores dos outros estados. Ele foi o responsável pela escolha dos governadores, reservada a ele Minas. E eu acho que daí não vai ter jeito, Celso, de outra vez você ter um governo igual de Rondon. No meu ponto de vista é impossível. Por quê? No governo Rondon, nós praticamos aquilo que eu defendo para qualquer organização, para qualquer empresa e para a sua vida pessoal. O que nós fizemos primeiro? No final do governo de Israel Pinheiro, o diagnóstico da economia mineira. Então, se você quer fazer um plano de vida, a primeira coisa que você tem que fazer é falar em que pé que eu estou, em que estágio que eu me encontro.
Não é? Você pode até se propor a participar daqui uns dias de uma maratona. Você tem que pelo menos fazer um diagnóstico, ver como é que está o colesterol, o coração, para ver se você aguenta participar da maratona. O que é que nós temos com Minas? Um diagnóstico da economia mineira. E fomos rotulados de precursores da tragédia, que não tinha solução. Coitado do Israel, sofreu muito com isso. Naquela pesquisa de por que as empresas morrem, a imprensa vinha em cima de mim o tempo inteiro. E o Israel um dia me chamou, Walter, por favor, não fala mais nesse assunto, porque eles estão achando que o meu governo é que é o responsável pelo fechamento. Não, senhor governador, nós vamos dar outro enfoque. O senhor está num governo que está preocupado em não permitir que esse fenômeno continue acontecendo. Ele falou, então pode pôr a boca no mundo. Bem, por hoje nós vamos ficando por aqui, mas nós vamos voltar no próximo programa com a outra parte da nossa conversa com o professor Walter Neumann. Até lá. E hoje nós ficamos por aqui. Acompanhe mais do nosso programa pelo site www.uberlandiadeontensempre.com.br ou envie suas sugestões pelo e-mail close@close.com.br. E como diria o meu colega de vídeo Paulo Henrique Petri, que na próxima semana está de volta, até a próxima, se Deus quiser. Patrocínio Algar. Gente servindo gente. Incentivo. Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.